Fala pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente um vídeo muito aguardado, muito solicitado aqui nesse canal pelas pessoas que estão se preparando para o concurso do TSE Unificado, e eu quero falar sobre uma proposta de cronograma de estudo para o cargo de analista judiciário da área judiciária. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu trago sugestões de como você deve se preparar e aí você avalia se essas sugestões, se essa proposta de cronograma faz sentido para você ou não. Então, antes, deixa eu me apresentar, eu sou Christian, sou servidor do TRE da Bahia, sou professor de Direito e neste canal eu venho trazendo informações importantes, dicas relevantes, tudo para otimizar a sua preparação para os concursos públicos. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve, fortalece essa comunidade e vem com a gente. Pessoal, a gente vai então apresentar aqui essa proposta de cronograma de estudo para o cargo de analista judiciário da área judiciária, mas eu já divulguei no canal uma proposta para o estudo do técnico judiciário e do analista da área administrativa. Então, avalie aqui, dê uma olhada no vídeo, vou colocar aqui ao final essa sugestão, e aqui a gente vai falar do analista judiciário da área judiciária. Primeira observação que eu quero trazer aqui para vocês: a gente vai trabalhar com as disciplinas que muito provavelmente estarão nos seus concursos, né? As disciplinas que estarão no seu concurso, levando em consideração os últimos 8 anos de cargos, dos concursos de cargos de analista judiciário da área judiciária dos tribunais regionais eleitorais. E quais são essas disciplinas que você vai ter que colocar no seu cronograma de estudo? Vamos lá: português, informática, direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral, direito civil, processo civil, direito penal e processo penal. Portanto, 9 disciplinas para você organizar o seu cronograma. Segundo, a minha proposta de estudo é que você inicie com as 4 disciplinas que eu reputo as mais importantes, que são direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral e português. Eu sugiro que você inicie os estudos por essas 4 disciplinas para a gente fazer o estudo por blocos. A gente vai encerrar o estudo dessas 4 disciplinas para, em um segundo bloco, uma segunda etapa de estudo, elas entrarem apenas no método de revisão. E aí você inserirá as disciplinas restantes. Terceira observação que eu quero trazer para vocês. Aqui é apenas uma sugestão, uma proposta, e você avalia se faz sentido para você, porque eu não sei em que pé, em que momento de estudos você está, se você está estudando há muito tempo, se você está começando do zero, porque tem gente, por exemplo, que já estuda português há muito tempo, já revisou português por diversas vezes. Talvez seja interessante você colocar português só em métodos de revisão. Mas eu estou gravando esse vídeo aqui dando aqui uma noção geral do cronograma para que você adeque à sua realidade, mas eu quero falar para as pessoas que estão começando do zero. Então estou imaginando que você vai começar os seus estudos do zero. Estou considerando que a gente vai ter a prova aproximadamente em abril ou maio de 2024, com base nas informações do TSE, que quer divulgar a banca contratada em dezembro. A gente provavelmente vai ter o edital sendo lançado final de janeiro, início de fevereiro, talvez em meados de fevereiro, porque o carnaval ano que vem será no início de fevereiro, com provas sendo aplicadas provavelmente aí em abril ou maio. Então a gente vai trabalhar com esse cronograma. E aí vamos apresentar para vocês, finalmente, o cronograma para que você possa se organizar. Então vamos lá. Pessoal, nessa linha de que você vai iniciar os seus estudos através das 4 disciplinas principais, português, direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral, o que é que eu sugiro? Veja, as 12 primeiras semanas, e eu estou falando isso levando em consideração inclusive a divisão da disciplina, as 12 primeiras semanas você pode trabalhar da seguinte forma: segunda, quarta e sexta você estuda o direito constitucional e o direito administrativo. Segunda, quarta e sexta, direito constitucional e direito administrativo, 2 horas para cada disciplina. Eu estou considerando que você vai ter 4 horas líquidas de estudo. Pessoal, tenta fazer as 4 horas líquidas, pelo menos isso aí é um número padrão bacana para que você possa conduzir os seus estudos de forma saudável. Se não tiver condições de fazer as 4 horas, porque trabalha, porque tem outros afazeres, tenta fazer pelo menos 3 horas, e aí você colocaria 1h30 para cada disciplina. Então, segunda, quarta e sexta, você estudará direito constitucional e o direito administrativo. Terça, quinta e sábado, você estudará o português
e o direito eleitoral. Pessoal, você seguindo nessa linha, em 12 semanas você consegue concluir essas 4 disciplinas iniciais para que a partir da 13ª semana você insira elas apenas em método de revisão. E aí toda semana você vai ter um momento, 2 horinhas para revisar cada uma dessas disciplinas. Então observe, a sua primeira etapa do cronograma, as 12 semanas iniciais, ela estará com esse formato. Vou colocar aqui na tela para vocês. Veja, segunda, quarta e sexta, direito constitucional e o direito administrativo. Terça, quinta e sábado, português e o direito eleitoral. E o domingo você coloca para revisão do conteúdo da semana. Ah, mas eu não gosto de estudar domingo, eu não quero estudar domingo, domingo é meu dia de descanso. Avalie como é que você vai conduzir isso. Mas eu sugiro que você coloque os domingos para revisões. Se você não quer estudar os domingos porque você acha que precisa de um dia de folga, e eu acho isso extremamente plausível, compreensível, não critico isso, mas aí você tem que ter uma forma de inserir as revisões de tudo aquilo que você estudou na semana. Então, avalie como você pode organizar isso. Eu, particularmente, eu não coloco, quando estou aí me preparando para futuros concursos e etc., eu não coloco um dia de descanso. Eu coloco todos os dias de estudo, geralmente domingo para revisões, como estou sugerindo aqui, e se eventualmente naquele domingo eu não estiver com condições de revisar, ok, eu faço o day off. Mas se de repente eu estiver num nível tão estressante de estudo, o que não é saudável para ninguém, e de repente eu achar que eu tenho necessidade de descansar numa quarta-feira, naquela quarta-feira eu vou descansar. Então eu não sigo tudo assim muito a ferro e fogo em prol da sua saúde mental. Eu já falei algumas vezes que não é interessante você se impor uma carga extremamente absurda de estudo para chegar às vésperas da prova ou no dia da prova e de repente não estar com a saúde mental boa e aí fazer uma prova ruim. Então você põe a perder, né, toda essa sua preparação, ao menos para aquela prova você perdeu. Óbvio que a bagagem de estudo você acumula e vai se preparando para as próximas provas. Então essa configuração aqui, direito constitucional, direito administrativo, segunda, quarta e sexta, português e direito eleitoral, terça, quinta e sábado, e o domingo revisões, é uma configuração saudável. E aí, a partir da 13ª semana, o que é que vai acontecer? 13ª semana, você já concluiu os estudos dessas 4 disciplinas iniciais, você vai deixar elas em método de revisão. Segunda-feira, revisa o direito constitucional, direito administrativo. Terça-feira, revisa português e direito eleitoral. E aí, quarta, quinta, sexta e sábado, você vai colocar para o estudo do direito civil, processo civil, direito penal e processo penal. Como é que você pode fazer? Quarta e sexta, direito civil e processo civil. Quinta e sábado, direito penal e processo penal. Da 13ª semana em diante, até o dia da sua prova, você vai seguir com este cronograma nessa formatação aqui. E aí você observa que eu coloquei já informática aos domingos. Informática aos domingos. Mas aí você vai ter que condensar o estudo de informática com as revisões que você vai fazendo. Então eu trago aqui uma proposta e aí você vai ter aos domingos informática e revisão, 2 horas de informática, 2 horas de revisão, e você vai revisar o quê? Aí você pode alternar quinzenalmente. Um domingo estudando, revisando penal, processo penal, no outro domingo revisando civil, processo civil, no outro domingo revisando penal, processo penal, civil, processo civil, e assim você segue. De forma que de 15 em 15 dias você estará revisando todo o conteúdo de direito civil e processo civil, para no outro domingo de direito penal e processo penal. De 15 em 15 dias você mantém esse ciclo de revisão da semana. E aí, pessoal, você vai seguindo esta segunda etapa da 13ª semana até o dia do concurso. Eu coloquei aqui aproximadamente 30 semanas de cronograma. 30 semanas de cronograma, se você seguir para você fechar o edital, você vai ter ainda 3 semanas só de revisão. 3 semanas finais só revisando. Ah, mas se o edital sair antes do previsto, aí eu não vou ter mais 30 semanas. Ok, você vai encurtar, talvez você perca 1 a 2 semanas de revisão. Mas o fato é que durante o seu cronograma, você já está inserindo semanalmente as revisões
Por isso a importância de você colocar a revisão aos domingos, ou se você precisa, deixe domingo para descanso, aí você vai ter que ampliar um pouco as suas 4 horas de estudo diárias para inserir a revisão. Ou se você só tem 3 horas de estudo diária, tenta pelo menos 1 hora de revisão. E como é que eu sugiro a divisão de cada bloquinho de estudo, digamos assim, né? 2 horas de direito constitucional e 2 horas de direito administrativo, para depois 2 horas de português, 2 horas de direito eleitoral. Como é que eu sugiro a divisão dessas etapas de 2 e 2 horas? Vou explicar aqui para vocês como é que você pode fazer essa divisão para chegar competitivo no dia da prova e estudar de uma forma otimizada. Mas antes, deixa eu pedir novamente, se inscreve aqui nesse canal, pessoal. Fortalece essa comunidade, indique este vídeo, este canal para pessoas para quem você acha que possa fazer sentido este tipo de conteúdo e segue com a gente, pessoal. Eu estou aqui gravando muitos vídeos voltados para este concurso do TSE Unificado, mas tem vídeos também genéricos. Já tem um vídeo de como eu estudei por resolução de questões, que é extremamente proveitoso e a resolução de questão vai estar dentro dessas 2 horas de estudo. Como estudar a lei seca. Eu tenho um vídeo falando de como estudar a lei seca e o estudo da lei seca, a leitura da lei seca estará dentro dessas 2 horas de estudo que eu estou apresentando aqui para vocês. E como é que então que você vai dividir essas 2 horas de estudo? Vamos lá, vamos começar aqui com direito constitucional, só para dar um exemplo. Você tem 2 horas de direito constitucional, segunda, quarta e sexta. Isso nas 12 primeiras semanas. 2 horas de direito constitucional, segunda, quarta e sexta. Como é que você vai dividir essas 2 horas? Você pode fazer da seguinte forma: 1 hora destinada para leitura, para o estudo do material teórico. E aí eu sempre sugiro, material teórico, pessoal, não são livros densos de doutrina, não. E-book, sinopse, livros enxutos de sua confiança, apostilas de cursos preparatórios, tem muitos cursos aí que tem apostilas. Avalie aquele material que você confia e aí você usa 1 hora para o estudo daquele material, daquela apostila, daquele resumo, daquele e-book, 30 minutos para a leitura da lei seca correspondente ao que você estudou naquele dia, e aí no caso de direito constitucional, lei seca na verdade é a Constituição Federal, né? A leitura da Constituição Federal, e os outros 30 minutos, resolução de questão, que aí vai ser exercício de fixação, para fixar o conteúdo daquela matéria que você estudou. Então vamos lá, direito constitucional. Você está estudando o poder constituinte. Estudou 1 hora do material teórico de poder constituinte, 30 minutos de leitura da Constituição. No caso da Constituição, a leitura da Constituição em relação ao poder constituinte, vai ser o tema referente ao poder constituinte derivado reformador. As emendas constitucionais, o artigo 60, é aquilo ali do poder constituinte que vai estar na Constituição para você ler naquele dia. E aí, em menos de 30 minutos, você consegue até ler. Mas aí você pode ler, reler, enfim. 30 minutos finais para fechar as 2 horas, resolução de questões de poder constituinte. Essa é uma sugestão. Essa é uma sugestão que eu dou. Se for questões de FGV, a tendência é que você demore um pouco mais. Se for questões de verdadeiro ou falso da CESP, você vai resolver muito mais questões, serão mais assertivas ali, sendo avaliadas. Se for Carlos Chagas, você tem um padrão aí de múltipla escolha com as questões relativamente mais simples que as da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo. Então talvez você demore menos tempo resolvendo, mas o fato é 30 minutos dedicado à resolução de questão, 1 hora dedicado à leitura do seu material, 30 minutos dedicado à leitura da lei seca referente àquele tema, ou da Constituição Federal aqui no caso, 30 minutos de resolução de questão. E isso você vai reproduzir para todas as disciplinas. Observações. Em relação ao português, obviamente você não tem leitura de lei seca, leitura de... Não. Então você pode fazer 1 hora ou 1 hora e meia do estudo de direito português, de português, né? Do estudo de português, e 1 hora ou 30 minutos de resolução de questão. 1 hora de estudo de português, 1 hora de resolução de questão, ou 1 hora e meia estudando português, 30 minutos de resolução de questão, já que em português você não tem leitura de lei seca, nada disso. Outra observação, em relação a direito civil, pessoal, qual é a minha sugestão? Direito civil é leitura de lei seca. Me desculpe para quem não gosta de estudar lei seca, mas direito civil é o Código Civil que vem sendo cobrado. Faça um teste, separe aí 10, 20, 30 questões de direito civil para resolver e vá olhar onde está a resposta. É basicamente lei seca. Direito constitucional, você tem diversos temas que você só estuda na doutrina. O poder constituinte, você tem o artigo 60 da Constituição, mas você tem classificação das normas constitucionais, é doutrina. Eficácia das normas constitucionais, normas de eficácia plena, contida, limitada,
Isso aí é doutrina. Controle de constitucionalidade, você tem uns artigos na Constituição, né, o 103, ali no 102, falando do controle concentrado, dos legitimados, enfim, mas você vai ter que recorrer a um material que lhe traga ali aspectos doutrinários, né, sobre o controle de constitucionalidade. Em direito administrativo, por exemplo, responsabilidade civil do Estado, você vai ter que recorrer à doutrina. Atos administrativos, você vai ter que recorrer à doutrina. Controle da administração pública, você vai ter que recorrer à doutrina. Agora, a Lei 8.112, que trata dos servidores públicos federais, a Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratos, essas leis, a Lei do Processo Administrativo Federal, eu particularmente estudaria apenas pela lei seca, para otimizar, porque é isso que vai ser cobrado. E aí, eventualmente, durante o estudo da sua lei seca, se você vislumbrar que está com dificuldade em algum tema, ou compreender algum conceito, alguma classificação, enfim, aí você vai e recorre à doutrina. Então a gente tem que identificar. Aí você vai estudar o direito eleitoral. O direito eleitoral, ele tem um estudo mais específico. Eu vou seguir gravando aqui nesse canal vídeos falando de cada uma das disciplinas. Aliás, o direito eleitoral, inclusive, já tem o guia definitivo, já tem alguns vídeos falando sobre ele, já tem um vídeo falando sobre direito constitucional, já tem um vídeo falando sobre direito administrativo, mas a minha ideia é sempre ir aprofundando, verticalizando mais as dicas que eu trago aqui. E aí, pessoal, você tem esse cronograma bacana para você e ajuste o conteúdo de acordo com a sua realidade. Eu sei que eu estou falando para pessoas que vão começar agora do zero, mas eu sei que eu estou falando para pessoas que já estão estudando há mais tempo. Talvez não tenha mais necessidade de ficar estudando direito constitucional, coloca apenas no método revisão, direito administrativo, apenas no método revisão. Para a maioria, talvez, a novidade vai ser o direito eleitoral, que é uma disciplina que geralmente a gente não estuda na faculdade. Então, são essas sugestões que a gente vai tendo aqui, tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha compreendido. Eu vou disponibilizar este cronograma aqui, lá no Clube de Estudos Juiz, com toda a divisão, com sugestão de temas referente aí às divisões, né, para que você possa concluir com tranquilidade esse conteúdo programático, o analista judiciário da área judiciária. O bom é que eu sei que eu estou falando para pessoas que já se formaram em direito, então conhece mais ou menos a disciplina, o tamanho do conteúdo, as suas deficiências para fazer esses ajustes, ou se você não formou, está para se formar. Então você conhece mais ou menos, sabe mais ou menos do que eu estou falando aqui, e aí você vai ter que fazer o ajuste fino para a sua realidade, para você chegar competitivo, competitiva no dia da prova. Gostou desse vídeo? Deixa o like aqui, aperta o sininho para você receber as notificações dos vídeos futuros e, pessoal, segue aqui com a gente, se inscreve nesse canal e você sabe, a minha ideia é estar aqui com você até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação. Grande abraço e até a próxima.